Olá, tudo jóia? Professora Ana Graziele de novo, na disciplina de Planejamento Estratégico, e agora para falar da penúltima estratégia corporativa, que são as estratégias de reestruturação. No outro vídeo, eu falei que eram estratégias muito importantes, principalmente no contexto de crise, e é verdade. Nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, de desequilíbrio econômico, que está sendo gerado pela falta, por mesmo, né, pela questão do consumo que caiu, pela questão dos empregos que são perdidos e tudo mais, tudo isso obriga as empresas a praticarem uma coisa que muitas vezes elas não querem fazer, que ao invés de aumentar o tamanho, diminuir. Esse é o lance das estratégias de reestruturação. Quando eu falei de integração vertical, de fusão, aquisição, diversificação e alianças estratégicas, todas, de alguma forma, são estratégias que propiciam o crescimento da empresa. Ganhos de mercado, ganho de lucratividade, aumento no mix de produto, enfim. De alguma forma, elas crescem. Só que tem alguns momentos em que a empresa, ao invés de crescer, como eu falei para você, ela precisa diminuir. Que momentos são esses? Crises econômicas generalizadas, como é o que a gente tem agora, reposicionamento da empresa, ou seja, a empresa, de repente, ela cresceu demais e ela precisa voltar ali para o que ela era antes, para retomar a alma do negócio. Ocorre muito quando a gente vê movimento de fusão e aquisição. Então, quando uma empresa compra outra, uma empresa se funde com outra, geralmente vem junto uma estratégia de reestruturação. Então, são várias situações nas quais essas estratégias elas são aplicadas. Reestruturar em si, como eu falei no início do vídeo, é reduzir, né? Então, causa um desconforto, causa um incômodo que vai deixando principalmente as pessoas da empresa em situações complicadas. Eu já passei por processo de reestruturação, eu inclusive fui alvo da reestruturação. Então, eu saí da empresa, foi um processo de aquisição, trabalhava numa empresa, ela foi comprada por outra, e nesse processo de aquisição, fez-se uma reestruturação, não podiam haver dois gerentes da mesma área ali, então eu saí, e aí antes de sair eu ainda tive que passar todas as coisas, né, para as pessoas que estavam ficando, não necessariamente ficando, mas das pessoas que estavam chegando ali naquele momento. Então, todo mundo, se não passou, vai passar por um dia por essa situação. Agora, existem formas diferentes de fazer a reestruturação. Esse primeiro exemplo que eu te coloquei, que é o meu exemplo próprio, aliás, quando a gente tem corte de pessoal, vou até pegar a tesourinha aqui, ó, corte de pessoal, é a estratégia de reestruturação conhecida por downsizing. O que é downsizing? É cortar número de empregados. É uma estratégia bastante efetiva de reestruturação, porque quando a gente mexe na folha de pagamento, a gente está mexendo com o principal e o maior custo de vários tipos de negócio, vários tipos de empresa. Porque ao invés de quando você mexe com folha de pagamento, você está com funcionário, você está cortando por um lado folha de pagamento, por outro lado você também está cortando impostos que você tem que pagar sobre esses empregados. Então, é muito tentador, digamos assim, para as empresas fazerem isso. Então, numa primeira situação, o downsizing, ou seja, o corte de pessoas, acaba sendo uma alternativa bastante tentadora para as empresas. É inclusive o que a gente está vivendo agora, né? Quantas empresas que, por dificuldades financeiras impostas pela situação da pandemia, pela situação da crise, não tiveram que mandar embora alguns empregados. A lógica das empresas é essa. Então, puxa, não tenho como pagar, preciso reduzir custo, então vou ali. Então, downsizing é uma primeira possibilidade. Outra possibilidade de estratégia de reestruturação é o downscoping. Downscoping significa reduzir também, cortar também, só que reduzir o tamanho da empresa. Não necessariamente em número de empregados, mas em número de operações.
Imagina só aquela empresa que atua em 30 segmentos diferentes de mercado. E aí ela fica pensando, caramba, mas nem todos esses segmentos de mercado são lucrativos para mim. Então, eu vou lá e vou eliminando esses segmentos de mercado que de repente não são muito lucrativos, que tem muita competição, que tem muita concorrência, no qual eu não sou muito bom, digamos assim, em termos de eficiência. Meus produtos não são os produtos top de linha, aqueles primeiras escolhas do cliente. Ou também, muitas vezes, porque a empresa quer mesmo se reposicionar, ela diversificou tanto, ela abriu tanto leque, que ela precisa voltar às suas origens, porque toda vez que você abre muito leque, você começa a fazer coisas muito diferentes, é natural que os níveis de qualidade, eles também caiam. Não dá pra gente ficar 100% em tudo. E com as empresas é a mesma coisa. Então, muitas vezes você pensa, né, nisso, e aí o downscoping serve justamente para você reduzir o tamanho da empresa e deixar. Às vezes você tira algum produto, você tira um negócio inteiro, um ramo inteiro de atuação daquele seu pool, daquele seu mix de negócios, beleza? Uma outra estratégia de reestruturação é a leverage buyouts, ou alavancagem. Nesse caso, a gente não é o movimento do corte aqui propriamente dito, mas a alavancagem consiste em você disponibilizar partes da empresa para que outros investidores eles cheguem até ela. Então, no caso, essa redução, ela não ocorre pelo tamanho da empresa, nem pelo número de empregados, mas ela reduz na participação acionária que um determinado possuidor tenha na empresa, que um determinado dono tenha dentro da empresa. Como assim? Mais ou menos desse jeito. A empresa, o dono ele tem 100% da empresa, e ele abre o capital, vai aí para a Bolsa de Valores ou admite sócios, dependendo da situação. E aí, se ele era dono de 100%, agora ele vai ser dono de 60%. Então, diminui a participação acionária, mas ele faz isso com o intuito de alavancar a empresa no sentido financeiro. Então, você tem aí uma injeção de recursos, seja para realizar uma expansão da empresa, ou para realizar um projeto de pesquisa e desenvolvimento, enfim. Mas tem aí uma injeção de recursos, então ocorre um pouco nesse sentido. Eu acho que, como eu falei, toda vez que a gente tem uma estratégia de reestruturação, a gente não fica confortável, a empresa não fica confortável com isso, porque mexe diretamente com pessoas. E mexeu com gente, mexeu no desempenho. Hoje, a compreensão da importância das pessoas no processo, não só no processo produtivo, mas na gestão da empresa como um todo, ela é muito mais completa do que era alguns anos atrás. Alguns anos atrás a gente não pensava muito, vai lá, faz aí, desse jeito e tal. Hoje se reconhece que num ambiente de trabalho colaborativo, a gente precisa de comprometimento, a gente precisa de motivação, a gente precisa de entrega das pessoas. Então, toda vez que você faz reestruturação, é um caminho complicado, porque as pessoas serão atingidas de uma forma ou de outra forma, tá? Então, muitas vezes o que a gente acaba tendo são a constituição do que se chama de estruturas de transição, ou seja, são equipes dos dois lados que vão se conversando para tentar fazer com que essa transição ela ocorra de uma forma mais tranquila, digamos assim. Então, se eu tenho que fazer um processo de downsizing, ou seja, cortar as pessoas, eu vou tentar fazer isso de uma forma menos traumática possível. Explicando para as pessoas, né? Colocando as situações, enfim, abrir o jogo, né? Que eu acho que é questão de respeito, é aquilo que as pessoas merecem. E aí, mas assim, pensa assim, que tem uma coisa, são os caras que saem, outra coisa é o pessoal que fica. Então, é extremamente positivo quando nós estamos numa estratégia de estruturação, pensar, nos preocuparmos com o ambiente de trabalho, porque isso sim é o ambiente de trabalho que fica na empresa, porque isso sim pode te dar problema depois. Beleza? Bom, de estratégias corporativas, acho que encerramos o assunto aí. Faça as leituras indicadas, os capítulos do livro, dedique-se mesmo a isso aí, porque é muito interessante. Quem sabe aí você descobre o seu gosto pela estratégia empresarial, beleza?
Fica então para a próxima aula aí os nossos outros comentários. Bons estudos para você e um abração. Tchau, tchau.